Vamos lá. Vamos dar uma estudada aqui sobre a herança dos grupos sanguíneos. Né? O sistema ABO foi descoberto por Carl Landsteiner no início do século XX. Esse assunto é um assunto bem interessante, muito legal, e eu espero que possa ser de grande valia, né, para o conhecimento aí. Existem quatro tipos de herança sanguínea: o A, o B, a B e o O. O gene que codifica, né, os tipos sanguíneos se localiza lá no cromossomo 9, na região Q34.2. E em caso, em relação aos tipos sanguíneos, você vai ter quatro tipos sanguíneos, mas você tem 6 genótipos possíveis, tá? É, eu vou estar utilizando a nomenclatura para, quando falar de genótipos, daquilo que é muito mais fácil de você assimilar o conceito. Tá? A minha preocupação aqui é que você aprenda o conceito, e para isso é bem mais fácil utilizar termos que estão muito mais, vamos dizer assim, dentro de nosso vocabulário, né, de escola, propriamente dito. Quem estuda genética dificilmente ele vai se esquecer de azão, azinho, bezão, bezinho, né? Então isso fica muito mais fácil de você assimilar. Então quem é do tipo A, ele vai ser azão, azão, certo? Ou azão e zinho numa situação de heterozigose, e aqui numa situação de homozigose dominante. Quem é do tipo B, bezão, bezão, ou bezão e zinho. Quem é do tipo AB, onde o A não domina sobre o B, nem o B domina sobre o A, isso aqui está numa condição de codominância, né? Azão, bezão. E quem é do tipo O, o genótipo dele é sempre recessivo. Então, quatro tipos sanguíneos, 6 genótipos possíveis, tá? Uma curiosidade é o que ficou conhecido como fenótipo Bombay, né? Que aqui é o seguinte: tendo essa substância H, né, tendo ela se expressando numa condição de dominância, ela é precursora para que o genótipo ele se expresse. Então, tendo Hzão, Hzão, ou em heterozigose Hzão, Hzinho, tendo essa substância lá, ela atuando nessa condição, ela vai justamente fazer com que o genótipo do tipo A ele se expresse, né? Apareça o fenótipo A. Só que se essa substância tiver uma condição, esse gene tiver uma condição recessiva, mesmo que a pessoa tenha um genótipo para A, ele não vai se expressar. Ele tem um genótipo, mas ele não se expressa se tiver aqui numa condição recessiva. Então, nesse caso aqui, ó, um caso, a pessoa ser Bzão, Izinho, mais Hzinho, numa condição recessiva, esse genótipo aqui, esse fenótipo aqui, não vai ser B, ele vai ser O. Por quê? Porque ele não pode ser A, porque aqui o genótipo é B, não é? Só que, pelo simples fato de ter essa substância numa condição recessiva, esse B ele não vai gerar esse fenótipo. Então, já que ele não é B, ele também não é A, então ele é classificado como O. Uma curiosidade. Por que falso O? Porque o genótipo para O é Izinho, Izinho, uma condição recessiva. Tá? Por isso ele ficou classificado como falso O. Esse quadro aqui é outro quadro muito interessante, que geralmente cai algumas questões relacionadas com esse quadro aqui. Quatro tipos de sangue: A, o B, AB e o O. E lá nas hemácias, pessoa do tipo A, lá nas hemácias vai ter antígeno A. E lá no plasma ele vai ter anti-B. Ele vai ter anticorpos B. Quem é do tipo B vai ter lá nas hemácias o antígeno B, mas vai ter anticorpos lá no plasma A, certo? Quem é do tipo B vai ter antígeno A e B, mas não vai ter anticorpos nenhum. Quem é do tipo O, ele não vai ter nenhum antígeno nas hemácias, mas ele vai ter lá no plasma
o anti-A e o anti-B. Isso aqui, algumas questões caem relacionado a isso, tá? Essa questão. Vamos lá, continuar aqui. O fator RH, existem dois tipos, né, que é o RH positivo e o RH negativo. Aqui um quadro para mostrar isso, né, que quem é do fator RH positivo vai ter lá nas hemácias, né, o antígeno RH, e quem é do tipo RH positivo não tem, certo? Uma curiosidade é que o fator RH é um caso de polialelia, que é o caso em que três genes C, D e E, eles vão justamente, principalmente pelo gene D, né, ele vai exatamente gerar esse fenótipo, né? Então quem é do tipo RH positivo, o genótipo é Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, certo? Então vai ter lá nas hemácias um antígeno RH, mas no plasma não tem anticorpos para RH, certo? E quem é do tipo RH negativo está numa condição recessiva, né? O gene do D, que aí é interessante, que quando você pega lá para fazer tipagem sanguínea, você vai ver anti-D para descobrir o fator RH, né? É justamente isso daqui. Cadê aqui o mouse? Okay. O gene D, ele do sistema RH, está localizado no braço curto do cromossomo 1. Então quem é RH positivo, ele vai ter esses genótipos aqui, ó, essas condições aqui. Pode ver que em todos eles você tem um Dzão. Tendo aqui RH positivo, não tendo RH negativo, né? Muito interessante isso. Como foi descoberto o fator RH, né? Pegou lá um macaco, o Renzius, né? Aí tirou o sangue dele, inoculou em um cobaia, aí gerou anticorpos. Aí pegou lá a amostra de sangue de várias pessoas, né? E o Cal, ele percebeu que em alguns ele aglutinava e outros não. Naquele que aglutinava, RH positivo, e naquele que não aglutinava, RH positivo. Por que toda essa descoberta foi importante? Porque existe uma condição chamada eritroplastose fetal, que é na seguinte condição: a mãe é RH negativo tem aglutinogênio, tem não, né? Quem é RH positivo, o filho, vai ter aglutinogênio. Então, no momento quando essa criança vai nascer, vai haver o contato do sangue da criança com a mãe. Havendo o contato da criança com a mãe, a mãe ela vai ser sensibilizada quando vai misturar assim, o sangue da criança com o da mãe, e a mãe passa a criar anticorpos RH lá no plasma. Ela não tem, né? Lembra, ela é negativa, ela não tem. Mas na medida que há o contato do sangue do filho com a mãe, ela passa a produzir anticorpos anti-RH. Aí no segundo filho, tendo o RH positivo, os anticorpos da mãe aqui, que já foi sensibilizada, pode via placentária atacar as hemácias da criança, né? Por isso essa descoberta foi muito interessante para a questão da biologia e da medicina, né? E antes da descoberta de todo esse fator RH, sistema ABO, aconteceu muitas questões de pessoas morrerem, onde havia tentativa de fazer transfusão de sangue e ninguém sabia disso, né? Desses tipos. Achava que sangue que é vermelho, tudo é igual, mas só que tem todo esse conjunto de antígeno, anticorpo, tudo ali, né? Então por isso que a descoberta de Cal foi muito importante e merecidamente ele ganhou um prêmio Nobel, né? Vamos ver aqui um pouquinho de tipagem sanguínea, que é um assunto bem legal, que é o seguinte, vamos lá. Como é feita a tipagem sanguínea, né? Então você vai ter lá os anticorpos, aqui tem aqui essa imagem ilustrativa aqui, o anti-A, anti-B e o anti-D, lembra lá, anti-D para descobrir o fator RH, né? Que aqui é o gene D. E o que vai acontecer é o seguinte: se a pessoa pegar o anticorpo B, pegar esse anticorpo B, botar numa amostra de sangue, e ele aglutinar, e ele fazer isso daqui, ó, pode ver que ele começou a se juntar, tá? Ou então aqui, ó, tá vendo? Ele aglutinou, se juntou, se aglomerou. Por quê? Porque o anticorpo ele vai se ligar ao antígeno, como está aqui na imagem.
Então botou um anti-B aqui e ele aglutinou e ele começou a se juntar, então esse tipo sanguíneo aqui será B. Se colocar um anti-A e ele aglutinar, então esse tipo sanguíneo aqui vai ser A. Se ambos aglutinar com A e o B, então ele será do tipo sanguíneo AB. E se ele não aglutinar, como está aqui, ó, botou um anti-A, botou um anti-B e o sangue ficou desse mesmo jeito aqui, ó, não aglutinou, então já que ele não é A nem é B, então ele só pode ser O, né? Então se você botou um anti-D e o sangue permaneceu assim, então ele é RH negativo. Se ele aglutinar, ele vai ser RH positivo. Então, como você está vendo aqui na lâmina, aqui houve uma aglutinação. Lógico que aqui não está marcado, né? Aqui, que tipo sanguíneo é esse. Geralmente vai fazer esses testes, né, na lâmina, coloca, né, coloca a identificação, né, para saber. Então é assim que faz uma tipagem sanguínea, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exercícios bem interessantes para ficar fixado aí o conceito. Vamos lá, essa primeira lâmina aqui, ó. Veja só, botou um anti-A aqui, botou um anti-B aqui e botou um anti-D aqui. Essa lâmina aqui corresponde a um único paciente, tá? Então, veja, quando botou o anti-A, pode ver que aglutinou, tá vendo? Quando botou o anti-B, não aglutinou. E quando botou o anti-D para saber o fator RH, ele não aglutinou. Então, esse tipo sanguíneo aqui é A negativo, porque no fator RH ele não aglutinou. Então, aqui esse tipo sanguíneo aqui é A negativo. A outra lâmina aqui, ó, botou o anti-A aqui, botou o anti-B e botou o anti-D. Então, você nota que quando botou o anti-A, não aglutinou, ó, não se juntou. O anticorpo não se ligou ao antígeno, né? Mas quando botou o anti-B, o anticorpo aqui se ligou ao antígeno que está na superfície dessas hemácias aqui. Então, ele aglutinou, ele se juntou. E se ele se juntou quando botou o anti-B, então esse tipo sanguíneo aqui é B. E aqui no fator RH, quando botou o anti-D, pode ver que ele aglutinou. Tá vendo? Então, esse tipo sanguíneo aqui dessa lâmina é B positivo, certo? E essa última aqui, ó, botou anti-A, pode ver que aglutinou, ó, tá vendo? Quando botou B, pode ver que aglutinou, se juntou, por quê? Porque o anticorpo A se ligou ao antígeno das hemácias aqui, realizando a aglutinação. Botou o anti-B aqui, o anticorpo se ligou ao antígeno que está nas hemácias aqui, ele aglutinou. Então, esse tipo sanguíneo aqui é AB. E quando botou um anti-D aqui, pode ver que aglutinou, que nesse aqui, ó. Então, esse tipo sanguíneo aqui é AB positivo, certo? Então, é assim que faz um teste de tipagem sanguínea. Logicamente, tem outros conceitos que estão envolvidos aí, com questão mais detalhe, mas não é alvo de nossa videoaula aqui não, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que você possa ter gostado dele, possa ter sido didático, o slide possa ter sido claro, assim, tanto para você assistir, visualizar, né, as imagens e figuras. Isso a gente tenta fazer o máximo possível para facilitar o aprendizado, né? Então, se você gostou, dá like no canal, bota pergunta, bota crítica, bota ideia, e aí a gente vai estar fazendo vídeo, porque toda vez que a gente faz um vídeo, também a gente aprende cada vez mais sobre tudo aquilo que a gente passa, né, conhecimento. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a próxima.